Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e esse é o último vídeo do curso de números complexos, não sai daí. Pessoal, e esse curso está chegando ao final. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo. Me diz qual o próximo curso você gostaria de ver aqui no Somatize, que a partir de janeiro nós vamos começar. E tem uma lista de números complexos, uma lista de exercícios que eu acabei de deixar aqui na descrição deste vídeo também, tá? Bom, o que eu vou falar hoje é de radiciação na forma trigonométrica. O vídeo 16 eu falei de potenciação e hoje é a segunda fórmula de Moivre, né? O Moivre, enfim. Vocês lembram a confusão do nome semana passada? E eu vou falar de radiciação. Não é um assunto muito visto, nem todos os livros têm. Tem alguns livros que vão só até a primeira fórmula de Moivre, que é a da potência, não vê essa de radiciação, mas eu vou, vou falar dela. Esse tipo de pergunta, de indagação, tem, por exemplo, no livro do Gelson Iese, né? Então, quem estuda pelo ensino médio, né? Nos livros do Gelson Iese, que é um dos melhores escritores, na minha opinião, aqui de matemática do Brasil, ele tem essa matéria, tá? Bom, o que vai ser essa ideia de radiciação na forma trigonométrica? Então, para começar, eu vou ter que escrever o meu número complexo na forma trigonométrica. Essa fórmula parece meio monstruosa, mas eu vou mostrar para vocês na prática o que seria, tá? Bom, então, por exemplo, calcular as raízes cúbicas de z igual a menos 8i. Então, tá aqui o nosso número complexo, ele é um número imaginário puro, e nós queremos raízes cúbicas. Então, na prática, se a gente for desenhar essa resposta, né, no plano cartesiano, né, no plano Argand-Gauss, que é o plano cartesiano dos números complexos, nós vamos ter um triângulo equilátero. Por quê? Porque raízes cúbicas vão ser 3 raízes, né? Se fossem raízes quádricas, seriam 4 raízes, teríamos um quadrado, e assim por diante, tá? Raiz quinta teria um pentágono, ou seja, é sempre um polígono regular, tá? Bom, o que nós vamos ter que pensar? Aqui na fórmula nós temos n e nós temos esse k. Esse k vai sempre começar no zero e vai até um número a menos do número de raízes que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu quero raízes cúbicas, eu quero 3 raízes. Então, esse nosso k vai ser sempre começando do zero e, no caso, vai até um a menos do que as raízes que eu quero. Então, se eu quero raiz cúbica, vai até 2, raízes quádricas vai até 3 e assim por diante. Ou posso pensar também que 0, 1, 2 são 3 valores de k, raízes cúbicas, 3 valores, tá? K sempre vai ser começando do zero e vai até 1 a menos e tem essa quantidade de raízes que eu quero. Na prática, simplesmente é como se falasse assim, resposta 0, resposta 1, resposta 2, tá? Então, aqui, ó, esse K que aparece aqui, tipo resposta 1, resposta 0, resposta 2, e ele aparece aqui também, que é como se fosse uma volta a mais, né, que nós vamos dar no ciclo trigonométrico, tá ok? Bom, o que nós temos aqui mais? Esse ρ aqui, esse Pzinho, né, é o módulo do número complexo, então nós vamos calcular o número complexo. Esse θ é o argumento do número complexo, também já falei em vídeos passados, nós vamos ter que calcular. E esse n aqui, ó, vai ser o quê? Raízes cúbicas, ou seja, raiz cúbica. Esse n, nesse caso, vai ser 3, né? Raízes quíntuplas seria um n igual a 5, e assim por diante. Então, nós vamos colocar raiz cúbica aqui, e esse 3 que nós vamos colocar aqui, ele vem também para esta parte da fórmula, tá ok? Vamos fazer então? Então, nesse caso, nós já sabemos que esse n é igual a 3 e já sabemos ali o valor de k. Falta calcular o quê? O valor de θ, o valor do ρ, que é o módulo. Então, vamos primeiro para o módulo. Lembrando que o módulo, nós fazemos raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O número complexo é menos 8i, ou seja, ele não tem parte real, então é como se fosse 0 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado.
a parte imaginária dele é menos 8. Lembrando que o i não faz parte não entra na conta, né? Ele só indica que o que está na frente dele é a parte imaginária. Então aqui vamos ter 0 ao quadrado é 0, menos 8 ao quadrado é 64 e raiz quadrada de 64, 8. Então aqui, ó, o nosso Rho, 8, tá ok? Vamos para o θ, que é o nosso argumento. O nosso argumento, como que nós encontramos? Nós sabemos que o cosseno dele é a parte real sobre esse módulo. A parte real, o número complexo não tem parte real, então é 0 sobre este módulo. No caso, 0 sobre 8, 0. Seno do nosso argumento é a parte imaginária, menos 8, dividido pelo módulo. Isso tem vídeo passado, hein? Por isso que eu não estou detalhando tanto. No caso, o módulo, 8. Então, menos 8 dividido por 8, menos 1. Aí, nos vídeos passados, também eu falei que quando o seno e o cosseno é 0 e 1, ou menos 1, é porque o ângulo é um dos eixos coordenados, no caso, ou 0, 90, 180, 270, 360. Nesse caso, como o cosseno é 0, significa que o ângulo está no eixo do seno. Se o seno é positivo, 90 graus. Como o seno é negativo, menos 1, significa que é o 270 graus. Então, o nosso θ aqui, 270 graus, tá ok? Essa fórmula aqui tá com o valor de π, né? Aqui 2 vezes π, ou seja, todo o nosso arco trigonométrico, né? Mas poderíamos colocar aqui, já que eu tô falando ali em 270 graus, eu posso colocar o 270 graus em π radianos, ou pegar isso aqui da fórmula que tá em 2π e falar que isso é o quê? 360 graus, tá? Vou fazer isso, dá no mesmo. Ou eu respondo em grau, ou eu respondo em π, tá? Em π radianos, tá ok? Bom, então vamos jogar na nossa fórmula agora que nós já temos todos os valores, tá? Então, vamos para o nosso U0, né? Aqui, ó, UK, lembrando que o K vai variar de 0, 1 e 2. Então, o nosso U0, ou seja, a primeira resposta. Vamos ter raiz, quem que é meu N? Raízes cúbicas, meu N é 3. Então, ó, raiz cúbica de esse meu Rho, quem é meu Rho? Tá aqui, ó, 8. Então, raiz cúbica de 8, certo? Vezes cosseno de θ sobre N, ou seja, eu divido o meu θ, na potência nós multiplicávamos o θ pelo elevado da potência. Aqui nós vamos dividir pelo índice da raiz. Então, se é uma raiz cúbica, nós vamos dividir por 3, tá? Então, N aqui, nós já sabemos, raiz cúbica, 3. E quem que é o nosso ângulo? 270 graus. Então, teremos aqui, ó, cosseno de 270 dividido por 3, mais K vezes 360 dividido por N. Lembrando que esse K é o mesmo K daqui. Então, nesse primeiro aqui, ó, o nosso K é 0. Então, 0 vezes 360 graus dividido por 3. Ou seja, é uma volta, né? 0 voltas, ou seja, o valor inicial. Nos próximos eu vou ter uma volta e, no caso, 2 voltas. Mais e seno de mesma expressão, é a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que tá aqui. 270 sobre 3, mais 0 vezes 360 sobre 3. Vou colocar um parênteses aqui, ficou apertado. Então, nosso U0 vai ser raiz cúbica de 8, que é 2, que é 2 vezes 2 vezes 2, né, 8, que multiplica. Aqui vai ser cosseno de... Aqui o ideal é ter um parênteses, né? Eu coloquei, mas vamos colocar. Porque todo o cosseno é desse ângulo todo e o seno é desse ângulo todo também.
Então, nesse caso aqui, eu vou ter 270 dividido por 3, que dá o quê? 90. Então, cosseno de 90 graus. Aqui, 0 vezes 360 sobre 3 vai dar 0, então já não vou nem colocar. E mais I seno da mesma coisa. Sempre a expressão é igual, já falei em vídeos anteriores. Então, a nossa primeira resposta já está aqui, ó. 2 vezes cosseno de 90 mais I seno de 90. Essa já é a nossa primeira resposta, tá? Vou colocar agora aqui, então, de vermelho, a segunda resposta, que vai ser o quê? O nosso U1. Esse aqui foi o U0, vamos ter o U1 e o U2, que é a primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta. Então, a única coisa que vai mudar aqui, ó, é que esse 0 aqui, ó, vai ser 1 e depois vai ser 2, ou seja, como se desse mais uma volta e mais uma volta. Então, na prática, o nosso U1 vai ser a mesma ideia, ou seja, vai ser raiz cúbica de 8, que eu já posso colocar que é 2. Aqui já vai ser 270 dividido por 3, que é 90, isso não vai mudar. Com a diferença que aqui, ó, eu vou ter 1 vezes 360 sobre 3. 1 vezes 360 sobre 3. Mais I seno da mesma coisa. Vou apertar aqui o 3. Então, mais I vezes seno da mesma expressão. 90 mais 1 vezes 360 dividido por 3. Então, aqui a nossa resposta U1 vai ser 2, que multiplica. Cosseno de 1 vezes 360, dividido por 3, 120. Então, 90 mais 120, 210. Então, teremos cosseno de 210 graus, e aí o seno, mesma coisa, vocês já sabem. Mais I vezes, fica bonitinho, peraí. Mais I vezes seno de 210. Então, essa aqui, ó, U1, é a nossa segunda resposta. Vamos, então, para a última resposta, que é a nossa U2, né? Lembrando que temos 3 respostas, porque é raiz cúbica. Se fosse raízes quíntuplas, teríamos 5 respostas. O U0, o U1, o U2, o U3 e o U4, e assim por diante, tá? O que vai mudar aqui agora? Que esse 0, que foi 1 aqui agora, vai ser 2. Só isso. Então, teremos aqui, ó, peraí, deixa eu pegar outra caneta. Apagador. Paninho sujo da Edna. Então, o nosso U2, que é a terceira resposta, vai ser, mantém o módulo 2, cosseno de 90 graus, mais, em vez de ser 1, ó, foi 0, foi 1, e agora é 2 vezes 360 sobre 3. Mesma coisa para o seno. I vezes seno de 90, mais 2 vezes 360 sobre 3. Então, isso aqui vai ser 360 dividido por 3, isso dá 120. 120 vezes 2, 240. Então, essa parte aqui, ó, 240. 240 mais 90 graus, 330 graus. Então, a nossa última resposta, subiu um morrão, hein? Vai ser aqui, ó, o 2 é 2 vezes cosseno de 330 mais I vezes seno de 330. Sempre o seno e o cosseno, esse ângulo, né, é o mesmo. Então, aqui eu coloquei com grau, mas eu poderia colocar com π de anos, né? Bastava passar agora esse 330 para π de anos, esse 210 para π de anos e o 90, que no caso seria, né, π sobre 2. Mas também fica certo assim usar com grau mesmo.
em vez de ser com pi radianos. Então, temos aqui 3 respostas. Então, eu tenho aqui a resposta U0, é a primeira resposta, U1 é a segunda resposta e U2 é a terceira e última resposta. Então, é isso. A ideia de radiciação de número complexo é sempre a mesma. Ele vai te dar um número complexo, você vai ter que calcular, se ele tiver claro, na forma algébrica, que é o caso. Você vai ter que calcular o módulo dele, vai ter que calcular o argumento para passar para a forma trigonométrica. E aí nós vamos ter sempre raiz, no caso que é raiz quíntuplas, raiz quinta do nosso módulo, vezes o argumento dividido por 5, mais nenhuma vez uma volta também dividido por 5, depois mais uma vez a volta dividido por 5, mais 2 vezes a volta dividido por 5, mais 3 vezes, mais 4 vezes. Tá? A ideia seria isso, raízes quíntuplas, 5 raízes, 5 respostas e assim por diante, tá ok? Essa é um conteúdo, igual eu falei, menos cobrado, um pouco mais complexo, né? Um pouco mais chatinho de fazer, mas eu espero que você tenha gostado. E se você esqueceu de ver algum dos 17 vídeos, tá com o link da playlist tá aqui embaixo. Dá uma olhadinha com calma em todos os vídeos e pega agora a lista que eu coloquei aqui para vocês. Ela tá resolvida, mas tentem fazer sem ver as respostas para ver se vocês acertam, combinado? Muito obrigada pela companhia e um super beijo. Tchau!